Josué. Josué capítulo 1. Nós faremos a leitura dos 9 primeiros versículos. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para que o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Eu quero só frisar, para que os irmãos ponham atenção visualmente através de suas Bíblias, o versículo 7 até o versículo 9. Nós já o lemos, não faremos a leitura novamente, mas aqui está a referência principal para a nossa mensagem desta noite. Senhor Deus, mais uma vez nos curvamos diante de Ti, te agradecemos por estarmos aqui, pela Tua graça que nos alcançou, o Teu chamado, ó Deus, para sermos filhos Teus, e pelo chamado que o Senhor tem nos dado especificamente para realizarmos obras através da Tua igreja e através de nossas vidas, que glorifique o Teu santo nome. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade da leitura da Tua palavra e por podermos meditar nela agora. Sê o Teu Espírito a luz para iluminar nossas mentes e corações, e dê, ó Deus, unção e graça para os lábios que agora pregam a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, uma das coisas mais relevantes que nós apreciamos, e isso de modo geral, eu vejo percebo várias pessoas compartilhando desta mesma percepção, é quando uma pessoa, sinceramente, ela se interessa em aprender. Como é bonito, como é útil, como é saudável nós nos relacionarmos com pessoas dispostas a aprender, porque quando aprendemos, nós temos condições de enriquecer a nossa, não só o nosso conhecimento, mas também alimentar as nossas potencialidades para fazermos aquilo que nós fomos chamados para fazer, aquilo que nós sabemos fazer. Tem muitas pessoas que têm excelentes dons, grandes talentos, mas são prejudicados pela inoperosidade, são prejudicados
porque acham pelo seu próprio orgulho que já sabem tudo, que não precisam estudar, que não precisam aprender mais. Isto torna as pessoas muitas vezes até mesmo antipáticas, né? A arrogância, a soberba toma conta dessas pessoas. E às vezes nós temos pessoas que têm poucos dons, têm poucos talentos, mas se dedicam, buscam aprender, buscam novos conhecimentos, se reciclam, se superam as fragilidades pessoais e se tornam gigantes, porque são pessoas que ampliam os seus horizontes e querem sempre aprender mais. A propósito, música é assim, né? Você aprende a tocar um instrumento, mas se você não ensaiar, se você não se dedicar mais, você vai ficar só com aquilo que aprendeu, né? Me lembro quando o Júnior vivia de música, ele falava assim: pai, eu tenho que ensaiar 5 horas por dia, porque se eu não fizer isto na hora da apresentação lá na orquestra, não vai dar certo. Tem que ensaiar 5 horas por dia. Aquilo que já sabe precisa ser repetido, precisa ser repassado, para que possa ampliar o seu conhecimento e as suas habilidades. Então, eu faço essa introdução nessa mensagem, porque eu particularmente admiro as pessoas que se dispõem a aprender, mas acho complicado lidar com pessoas soberbas, que não querem aprender e acham que já sabem tudo e já é o suficiente para elas. Isso é muito ruim. E isso eu coloco esta perspectiva para olharmos para esse texto bíblico. Nós estamos aqui falando de Josué. A passagem bíblica nos mostra que ele foi uma pessoa especial. Josué tem uma atração na Bíblia muito especial, ele tem um magnetismo diferente. Então nós comparamos Josué com o seu antecessor, Moisés, que libertou o povo do Egito. Depois nós comparamos Josué com os outros que vêm após ele, né? Josué é diferente dos demais, né? Ele é muito especial, a meu ver. E o que torna Josué especial, a meu ver, é exatamente isso. Ele tem uma predisposição em servir. O que caracteriza que ele está sempre disposto a aprender. Ele aprendeu com Moisés, por exemplo. Em dado momento, Josué foi a pessoa mais importante junto de Moisés, no final da sua vida, de tal forma que Josué herda o posto de Moisés. E a Bíblia relata que os feitos de Josué foram feitos extraordinários na introdução do povo de Deus à terra de Canaã, na divisão do território, no estabelecimento de lideranças. Josué, na verdade, foi um grande líder institucional para que a nação, o povo de Deus, se estabelecesse na terra prometida. E é interessante observarmos um detalhe muito especial. Josué, ele fez tudo isto baseado nas ordenanças de Deus, baseado no encorajamento de Deus. Josué, ele serve de uma maneira humilde. Josué serve de uma maneira onde ele se dispõe completamente a realizar aquilo que ele recebeu como incumbência, a liderança que Deus lhe ordenou, que Deus lhe concedeu. Por isso Josué, ele tem uma autoridade moral, ele tem uma autoridade espiritual, ele tem uma responsabilidade tão grande e ele não vacila. E há um fundamento para a construção dessa predisposição de Josué, é quando ele presta atenção no que Deus lhe disse. Deus disse, por exemplo, que estaria com ele e que o ajudaria, e ele acreditou nisso.
Olha, esses versículos do capítulo 1 de Josué, eles são basilares para uma pessoa que quer viver debaixo, ou quer seguir o plano de Deus para a vida, que quer obedecer a Deus. Essas palavras aqui que nós encontramos, a obediência a estas palavras, ou a aceitação, ou a crença, ou a absorção desta ênfase, ou dessas ênfases de Deus, assim como fez com que Josué fosse o grande líder, serve também para nós em nossos dias. Estarei com você, Josué, e eu te ajudarei. Deus prometeu estar conosco e nos ajudar também. E eu vejo que Josué cumpriu duas condições importantes para construir esse seu caráter, essa sua personalidade, essa sua liderança. Josué prestou atenção, entendeu, compreendeu quando Deus disse para ele: Josué, olhe e aprenda. Olhe e aprenda. E a segunda condição, quando Deus disse para ele: Josué, agora siga as minhas instruções. Siga as minhas instruções. Irmãos, a vida e os caminhos da vida cristã dependem disto. Olharmos para Deus, prestarmos atenção para aprender. E além disto, seguir as instruções que Ele nos dá. Seguir as instruções que recebemos, as lições que aprendemos, sobretudo aquelas que mostram a vontade de Deus para nós. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, 2, ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. E aqui eu vejo a humildade cristã tomando forma na mente, no coração de uma pessoa que se disponibiliza a olhar para aprender e a seguir as instruções. E o versículo de Romanos 12, 2 continua: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, a transformação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A lição, queridos irmãos, que eu encontro aqui, que eu quero compartilhar com a igreja nesta noite, é a simples predisposição corajosa para obedecer. Coragem para obedecer. Você tem coragem para obedecer quando Deus diz assim para você: olha e aprende, olhe e aprenda? Você tem a coragem, a predisposição para seguir as instruções que Deus nos dá? Meus queridos, no reino de Deus, semelhante às diversas situações na vida, o que importa não é fazer o que achamos ser certo. Embora muitas vezes nós temos razões, nós temos aprendizados outros, mas o que importa é fazermos a vontade de Deus, porque o que muitas vezes nos parece mais fácil ou mais rápido, pode nos distanciar da vontade de Deus. Em Josué capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 20, nós lemos o registro da queda de Jericó, e vemos Josué colocando esse princípio em ação, o princípio da coragem que ele teve, da predisposição dele para obedecer. E Deus disse então a Josué, lá no capítulo 6, ora Josué, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeais a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 7 dias. Olha a clareza da orientação que Deus deu a Josué. Faça isso, Josué. Faça isso. Josué não se lançou de imediato contra a cidade, mas rodeou-a por 7 dias
tocando as trombetas como o Senhor lhe ordenara, conforme a orientação do Senhor. Então o que aconteceu? As muralhas caíram. Josué poderia questionar Deus, não podia? Mas Senhor, nós somos guerreiros habilidosos, nós temos aqui que desenvolver uma estratégia militar, os nossos armamentos, afinal de contas, nós somos treinados para isso. Não, Josué não questionou Deus, ele apenas obedeceu. Fez como o Senhor lhe ordenara. Josué não perguntou ao Senhor como é que esse negócio vai funcionar. Será que vai dar certo? Josué não fez assim, apenas obedeceu. Meus amados, quando nós falamos sobre a vontade de Deus, é algo que nós precisamos primordialmente ter a predisposição em obedecer. Eu não sei o quanto que você tenha sensibilizado a sua vida espiritual no que diz respeito a atentar para os ensinamentos da palavra de Deus. Eu não sei o quanto você na sua intimidade, na sua reflexão particular, na sua vida devocional, no seu dia a dia, nos seus momentos mais íntimos de oração e de leitura da Bíblia, você abre o seu coração para fazer o que Deus está lhe ordenando. Eu não sei, mas eu sei que o Espírito Santo sabe, eu sei que Deus conhece cada um de nós. O Senhor conhece os nossos limites, o Senhor conhece as nossas fraquezas. Independente de como nós estamos, eu gostaria que o irmão guardasse esta ideia: predisposição com coragem para obedecer a Deus, sempre, sempre. Então, meus amados, nesta passagem bíblica, vemos que Deus indica uma sequência de atitudes em relação a essa obediência à sua palavra. Primeiro, Ele quer que a compreendamos. Deus quer que nós tenhamos compreensão das suas palavras, das suas orientações. Deus diz e nós precisamos entender o que Ele disse. Ele fala e nós precisamos ouvir, entender o que Ele disse. Corações sinceros, sensibilizados pelo Espírito Santo, pessoas à semelhança de Josué que se predispõem a fazer e cumprir a ordenança do Senhor. Presta atenção quando Deus fala, entende o que Deus fala. Segundo, Ele quer que meditemos, que pensemos, refletindo o tempo que for necessário, a sua palavra, para que nós possamos ter discernimento espiritual, para que esta palavra esteja guardada em nossos pensamentos, para que nós tenhamos memória desta palavra, para que nós tenhamos esta mensagem como uma forma direcionadora, norteadora para a nossa vida. A palavra de Deus, ela não é só para agora, ela é para agora quando nós a lemos e ouvimos, mas ela será para amanhã, para daqui um mês, para daqui 10 anos, para daqui 50 anos. Então a coragem, a predisposição com coragem para obedecer, ela faz com que nós tenhamos a capacidade da meditação, da entronização desta palavra em nossos dias de vida. Em terceiro lugar, Ele quer que falemos sobre a sua palavra, de uma forma que nós compartilhemos e testemunhemos esta palavra. Essa palavra não é só para ser compreendida, não é só para ser meditada, mas ela é para ser compartilhada com as outras pessoas. É interessante observarmos que Josué, ele compartilha esta palavra, o que Deus disse a ele. A liderança de Josué, ela é participativa nesse sentido, quando ele, à frente do povo de Israel, ele sempre vai dizer, Deus ordenou. Ele vai sempre obedecer e compartilhar essa ordenança de Deus, para que os objetivos e os bons resultados sejam alcançados.
E por fim, em quarto lugar, ele quer que façamos e pratiquemos o que ele ordena. Fazer, praticar. Fazer e praticar. A importância disso é que a vontade de Deus é realmente para o nosso bem, para o nosso sucesso, para a nossa felicidade. A vontade de Deus, ela tem muito proveito na nossa vida, quando nós, depois de compreendê-la, depois de meditarmos, depois de compartilhar esta mensagem, esta palavra, essa ordenança, nós pratiquemos fazendo o que ele ordena. Há um hino do nosso inário que ele é bastante ilustrativo nesse sentido: crer e observar tudo quanto ele ordenar. Crer, observar tudo quanto ele ordenar. Meus amados, lá no primeiro livro dos Reis, nós vamos encontrar uma referência bíblica totalmente contraditória ao que Josué fez. No primeiro livro dos Reis, capítulo 13, de 1 a 32, nós não faremos essa leitura, são 32 versículos narrativos, bem detalhados, mas você pode ler depois esse texto em casa. Nesse texto, um profeta que não foi obediente à palavra de Deus, oposto a Josué, desviou-se do caminho e sua vida terminou tragicamente. Ele se desviou das orientações recebidas de Deus. Ele não compreendeu, podemos dizer isso. Ele não meditou, ele não guardou em seu coração, ele não compartilhou, ele não falou desta palavra, ele não praticou a ordenança de Deus. E a trajetória desse profeta foi uma trajetória marcada por tragédia, marcada por maus resultados. Josué foi um grande homem, um grande líder. Você consegue imaginar Josué não obedecendo às ordenanças de Deus? Você consegue imaginar Josué desobedecendo e não fazendo nada do que Deus disse para ele fazer? Eu não consigo, porque a narrativa bíblica é muito clara que ele foi um homem fiel e zeloso para obedecer o que Deus lhe ordenou. E é isso que eu gostaria de deixar para a igreja nesta noite. Nós precisamos ter a predisposição corajosa de obedecer, ou para obedecer, o que Deus tem nos ordenado. Precisamos admitir que toda desobediência e afastamento e distanciamento e negação da mensagem divina para as nossas vidas resultará em fins trágicos, resultará em vidas desajustadas, resultará em uma vida cristã cheia de frustrações. Lá no Salmo 1 e no Salmo 119, há pessoas que têm muita preguiça de ler o Salmo 119, porque ele é muito longo, e nós não podemos ter essa preguiça. E você poderá depois fazer a leitura desses dois textos nas devocionais suas durante essa semana. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, é o primeiro salmo. E o Salmo 119 parece que em cada versículo que nós lemos, o salmista ele vai descrever, durante aquela trajetória longa da narrativa dos salmos, o quanto a palavra de Deus ela é saudável, o quanto ela é bendita, o quanto ele amava esta palavra, o quanto ele se apegava a esta palavra de Deus. Josué, um homem corajoso, vencedor, vitorioso, porque teve a coragem para obedecer. Eu e você podemos também sermos pessoas crentes, vitoriosas, vencedoras, com a coragem para obedecer o que Deus nos diz. Irmãos, então eu termino dizendo, para sermos bem-sucedidos, importa o lugar que a palavra de Deus ocupa em nossa vida. Ela é o instrumento que Deus usa para nos dar orientações no caminho a seguir. Cabe a cada um de nós a coragem para obedecer. Amém? Crer e observar tudo quanto Deus
ordenar. Que Deus nos ajude a fazer a sua vontade sempre, e assim sermos felizes e realizados.